Boa noite, amigo e amiga, que todos os sábados às 22 horas o seu encontro é com o pastor Miranda para contar histórias reais de vida de pessoas que foram transformadas. O que aconteceu agora há pouco? Um grande culto que é o Projeto Ajam. O Espírito Santo guiou o nosso reverendo para trazer crianças, jovens e adolescentes para buscar o Espírito Santo a partir das 15 horas da tarde. Nós somos um povo assembleano, queremos no poder do Espírito Santo, no batismo com evidências em falar em novas línguas, e assim está acontecendo com essa garotada, crianças falando em outras línguas, adolescentes e também os pais, porque os pais que vêm trazer seus filhos, eles com certeza sentem o impacto da presença do Espírito Santo e é abençoado de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Meu amigo, eu hoje tenho uma história importante para dizer aqui para você, para contar para você, mas antes de tudo eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso reverendo e pela sua vida, você que assiduamente nos acompanha todos os sábados às 22 horas, eu quero desejar uma bênção especial sobre a vida de todos vocês. A história de hoje é com um homem de Deus, casado, com seus filhos, um homem guerreiro, um homem que entregou sua vida e a partir daí agora é um servo de Deus. E eu essa noite quero conversar com você um pouquinho para você conhecer, às vezes você conhece, às vezes não. Às vezes conhecemos parte da história das pessoas, mas não conhecemos tudo. Hoje você vai conhecer tudo do pastor Eduardo Pincelli. Boa noite, pastor Edu! Boa noite, pastor. Boa noite. Um prazer muito grande falar com o senhor e com o povo aí que tem acompanhado o podcast do Ministério, né? Então é um prazer muito grande. Pastor Edu, primeiro queria que o senhor falasse da onde o senhor está falando agora, de onde é esse lugar aí? Privilégio, né? Privilégio de representar o nosso reverendo aqui no Chipre, no bairro de Orocline, né? Em Lárnaca, no Chipre, onde o apóstolo Paulo passou. Olha Deus o aí. usou poderosamente. Deus tem um propósito aqui com o ministério desde o ano de 2005, se não me engano, né? Antes mesmo de eu Aham. chegar. E hoje estamos aqui no Chipre. Que privilégio. Pastor Edu, hoje nós conhecemos o senhor, esse potencial, essa bênção que é o senhor, sua esposa, seus filhos, mas o Edu tem uma história antes e uma história depois. Todos nós temos uma história antes e depois. A gente quer saber, antes de Jesus, como era a tua vida. Pastor, te louvo a Deus pela vida do reverendo, né? Pelo amor dele às almas. Eu me converti no ano de 2009, dentro deste ministério. Já tinha frequentado outras igrejas evangélicas e mesmo sendo criado em um lar católico, né? Minha mãe tocava órgão na igreja católica, eu obrigatoriamente frequentava a igreja católica e nada contra os católicos, longe disso. Mas no ano de... Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui em uma igreja evangélica, saí para jogar futebol, né? Fui em uma igreja evangélica e senti a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Uhum. Aí passaram-se os anos, eu ainda no futebol, eu morei em Xerém durante quase 5 anos, né? Quase 5 anos e via propaganda do ministério que faço parte hoje Uhum. na televisão. E cheguei no Chipre no ano de 2008, 2009, a gente participa do primeiro culto, o projeto Jesus em Minha Casa, e Jesus transforma a nossa vida, minha e da minha esposa, né? Mas, Glória a de fato, Deus. antes de Jesus, voltando para a pergunta do senhor, antes de Jesus, Uhum. eu tinha aquela vida do modelo, que na época era o modelo de sucesso do jogador de futebol, do modelo do bad boy, aquele que vivia com uma vida noturna, Uhum. muita bebida, muito cedo, muito precoce. Eu conheci as drogas também. Uhum. Então, Deus me deu muitos livramentos, acidentes de carro, pessoas que tentavam, queriam me matar por causa do meu mau comportamento. Nessa vida noturna, a gente sabe que não traz benefício nenhum para nenhum ser humano, quanto mais ao atleta. E eu, dentro desse buraco, cada vez cavava mais, né? Cavava Uhum. mais. Ia tendo esse sucesso na minha vida sentimental, sucesso na minha vida familiar, porque imagina meu pai e minha mãe que não me ensinaram É. nada disso, conviver com isso, né? Então, as minhas férias, quando eu ia para a cidade deles, na casa deles,
acabava um pesadelo para eles, né? Muita discordância, ela querendo cuidar de mim, eu já era uma pessoa assim financeiramente dependente, mas com esses traços aí que eu disse ao senhor. Aí, Uhum. somado a isso, eu perdia espaço na profissão, né? Que jogador de Sim. futebol começa cedo e acaba muito cedo também. Resumidamente, é, no ano de 2009, 2008 eu venho para o Chile, 2009, me entrego ao Senhor Jesus e Deus muda toda essa história aí de Que sofrimento, né? legal. Toda essa história de sofrimento. Agora, pastor Edu, eu tive com um amigo seu, quando você esteve ao Brasil, fomos à Barra, e eu esqueci o nome dele agora. Peculiar meu, às vezes esqueci os nomes. Mas a gente, o senhor tinha evangelizado ele, ele foi lá no culto na Barra, ele chegou até a vir aqui na Zona Sul algumas vezes, mas me marcou uma frase que ele me disse. Ele falando comigo, pregando para ele, ele falou: Cara, ele falou essa expressão comigo. Cara, se o Edu mudou, qualquer pessoa muda. Era ruim assim mesmo, Edu? Não, era pior. Isso aí tem muitos ex-companheiros de clube assim, muita gente diz isso, né? No primeiro ano que a gente se converteu, a gente foi de férias ao Brasil, isso em 2010, 2011, e estava tendo uma escola bíblica na igreja sede. Só das pessoas verem a nossa mudança, Deus, o Espírito Santo despertou nela assim, o interesse de ir ao encontro, conhecer essa igreja que a gente fazia parte. Se não me engano, foram 7 pessoas, pastor, assim, só Aham. de que o pessoal não acreditava nessa mudança. Então, Aham. de fato, era horrível, era horrível, era horrível. Eu era um mau colega, era um mau amigo, era um mau filho, era um mau. Marido. Tudo era mal, né? Tudo era mal, sabe? Uhum. Uma pessoa com voltado assim, depois de um certo nível de bebida, droga, Uhum. a violência. Então, de fato, Deus me tirou do fundo do poço, me deu uma nova possibilidade. Agora, normalmente, pastor Edu, quando a gente vem assim, principalmente casado, o relacionamento familiar com a esposa também não vai bem, vai sempre ruim, né? Então, quando a gente se entregou a Jesus, eu tinha essa vida de namoro, namoro mundano com a minha esposa, né? E muita coisa que eu fazia, ela não sabia em relação às drogas, essa coisa, né? Só que quando eu chego aqui no Chipre, depois de 15 dias de casado, eu ligo para ela do aeroporto, ela tinha descoberto todas as minhas. Ela tinha descoberto, depois de 15 dias de casado, quem eu realmente era, né? Quem eu Hum. realmente era. Porque eu tinha duas mídias sociais, 2 telefones, 2 e-mails, aquela coisa que, infelizmente, pastor, no mundo da bola, assim, do jogador não crente, é o normal, sabe? Esse é o Uhum. normal. Aí ela queria o divórcio, mas por algum motivo, eu creio que Deus a trouxe aqui, ela queria o divórcio depois de 15 dias de casado. Aí ela veio para cá, a gente sofria também nessa área, todas as áreas da nossa vida era muito sofrida, né? Muito sofrida. Embora para o mundo a gente aparentasse ser uma pessoa que ria, Uhum. brincava, se divertia, né? Uhum. Mas no íntimo a gente sofria. Aí ela vem para cá, no primeiro culto ela se rende ao Senhor Jesus, eu também. E a gente, uma das coisas mais importantes, assim, mais importantes, não só para nós que moramos fora, né, mas eu creio que de fundamental importância é você ser bem discipulado, que foi o que aconteceu conosco. Uhum. O discipulado, assim, que Deus entregou ao nosso reverendo, faz uma diferença, assim, muito grande, né? Porque nós sabíamos viver aquela velha vida Sim. através do discipulado, dos cultos, do auxílio ministerial, nós aprendemos a viver uma nova vida. Assim, mais ou menos, quando aquelas pessoas que se converteram em Atos 2, né, Uhum. perguntaram o que faremos, varões e irmãos, né? Então, de fato, a gente quis saber, quis aprender a viver essa nova vida. E Deus tem, pela sua bondade, Deus, pela sua bondade, não há Uhum. mérito em nós, tem nos mantido assim, de pé desde lá. Ô pastor, agora o senhor falou, tivemos uma nova vida. O senhor consegue mostrar pra gente um quadro? A gente já sabe como era o Edu, jogador sem Jesus, essa vida desregrada. Agora, você é cristão, você aceitou o Senhor Jesus. Como era agora o Edu cristão no campo, se relacionando com outros jogadores? Como é que você conseguiu viver esse novo estilo de vida?
Sim, senhor. Pastor, primeiro Hum, assim, causou impacto em todas as áreas da nossa vida, né? Por exemplo, eu nunca tinha ficado, eu joguei em alguns países antes daqui e nunca tinha ficado nem 6 meses, tinha contrato de 1 ano rescindia por causa de briga, bebedeira. Aqui eu acabei jogando em um só clube 9 anos, então me causou uma estabilidade. Eu estou aqui há 15 anos, consegui, em uau. meia lutas, né? Em meia luta, assim, conseguir parar de jogar e ainda permanecer aqui, que não é a coisa mais simples do mundo. Quem vive do esporte sabe o que eu estou dizendo. Mas a diferença, pastor, é que depois de convertido, a gente tem uma facilidade com o brasileiro por causa do idioma, da Uhum. cultura e tal, né? Mas a nossa vida era para expandir a palavra de Deus. Então a gente tinha um só interesse, a gente tinha um só interesse, eu e minha esposa, né? Todo e qualquer relacionamento com outras pessoas era para ganhá-los para Jesus, era para ganhá-los para Uhum. Jesus. Por exemplo, as pessoas que chegavam aqui no Chipre, a gente estava sempre pronto para ajudar com o que fosse necessário. Aham. Poderia ser jogador assim bem sucedido ou jogador ainda não tão bem sucedido. A gente nunca olhou para isso. A gente olhava que era Uhum. uma alma para o reino de Deus. Então a gente colocava à disposição em tempo, abrindo a nossa casa, às vezes levando, às vezes buscando, às vezes ajudando com tradução, às vezes ajudando com locação de casa, com instalação de internet, tudo que a gente podia fazer a gente sempre fez. Foram inúmeros casos. Porque uma vez depois que a gente se fazia solícito dessa maneira, a pessoa sentia até constrangida a recusar um convite para o culto, né? E a pessoa Imagino. também tinha a possibilidade de nos conhecer, assim, né? Que Uhum. assim como o reverendo, pelo menos com a gente faz, né? Eu creio que com muitos, né? Quem está à disposição, ele não é um pastor de púlpito tão somente, né? Então a gente Uhum. priorizava em ter contato com as pessoas Uhum. e dessa maneira, assim, fazendo o convite, as pessoas tinham uma tendência muito maior a aceitar, sabe? E aí a nossa vida ficou pautada nisso. Jesus, trabalhando para Jesus, a gente pedindo a Deus a unção, assim, de sermos ganhadores de alma e de cooperar com o nosso reverendo. Aí eu digo cooperar com o nosso reverendo porque eu entendo que existem muitos ministérios sérios, né? Uhum. Embora também, hoje, pelas mídias sociais, a gente vê muita coisa assim estranha, muito estranha. Mas uma vez que eu estou dentro do ministério e ele é sério, e o meu pastor é um trabalhador da obra de Deus, eu tenho uma alegria muito grande de imitá-lo, né? Eu, Pastor quando Edu, estou no Brasil, assim, segura isso aí que eu quero pegar você nisso aí no próximo bloco. Eu vou ter que ir para um break rapidinho, para um intervalo, mas eu vou voltar, porque isso que você está falando é muito importante, que tem a ver com o pastor Luciano, que nós entrevistamos ele aqui e ele tocou na mesma temática do senhor, a importância de um ministério sério para nos acompanhar lá fora. Mas eu já volto com o senhor e eu quero conversar com você, meu amigo, você que está aqui acompanhando a história do pastor Edu, desse homem de Deus. Você pode fazer um favor para a gente. Qual é? Ajude a gente, compartilhe, comente e mande, dê lá o seu comentário, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito a nossa live, vai ajudar e muito a recomendação nossa no YouTube e nós vamos alcançar outras vidas. Eu vou pro break, eu volto já já, porque o assunto com esse homem de Deus aqui tá esquentando. Tchau, Deus abençoe. Já volto.
Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. Pode ser o ganhador. Eu voltei e tô conversando aqui com um homem de Deus, um homem chamado por Deus, um homem que eu conheço, um homem que eu já tive na casa dele, já comi a comida da esposa dele. Olha que mulher, mão de Deus para cozinha, hein? Glória a Deus. Pastor Edu, o senhor tocou num ponto importantíssimo e pastor Luciano também, quando esteve aqui no nosso programa, ele conversou um pouquinho com a gente sobre isso. Estar longe, o senhor está no Chipre, o pastor Luciano falou sobre América, e o acompanhar desse ministério, é um ministério sério, é um ministério de propósito. O senhor percebe isso no nosso ministério? Isso é algo marcante? Fernando, eu creio que, pastor, eu creio que tudo fica muito mais fácil quando você conhece a pessoa do reverendo, sabe? Tudo Uhum, fica muito mais fácil e leve, pela uhum, seriedade, pela dedicação, o homem de Deus, evangelista que ele é, tudo isso já fica muito mais fácil. Depois, eu creio que o segundo ponto também é a questão do discipulado e se envolver com a programação ministerial, né? Se envolver aham, com a programação ministerial. Então, hoje nós temos a possibilidade, depois de um grande investimento, dos cultos online, nós temos os seminários, então tudo uhum, isso faz uma diferença. Eu costumo dizer que a gente está longe fisicamente, mas eu me sinto próximo uhum, espiritualmente, entendeu? Eu nunca me senti descuidado, porque aqui nós somos pastores auxiliares, mas nós somos ovelhas do nosso reverendo. Então, de uhum, fato, a ovelha tem contato com o pastor, a ovelha é alguém que anda em grupo, a ovelha é alguém dócil. Então, de fato, eu me sinto cuidado por este ministério, sabe? Então, por exemplo, aqui muitas pessoas que vêm ao culto, a maioria delas, hoje, pela graça de Deus, fazem parte do ministério, uhum, conheceram Jesus dentro deste ministério. Nós temos aquela filosofia, né, de não pescar em aquário, mas, por outro lado, também tem muitos cristãos que não têm uma igreja e pedem e começam a vir uhum, congregar, porque não receberam aquilo que a gente recebe, né? E muitas das vezes, inúmeras vezes, o reverendo enviou pastores aqui, outras vezes veio ele próprio, a última vez veio ele, a caravana no qual o senhor estava presente, pastor André, missionária Débora, pastor Cristina e reverendo, uhum, passaram aqui alguns dias com a gente, tivemos um encontro, né? Um encontro aqui no mês de março do ano de 2017. uhum. Então, nós nos sentimos cuidados dentro de um ministério sério. Isso não é um problema, sabe, para a gente. Assim, a distância física não é um problema, não. Agora, pastor Edu, eu quero falar algo que eu percebi, que eu tive no Chipre, aí com o senhor, juntamente com o nosso reverendo, claro, é óbvio. Agora, eu percebi que esse amor de acolhimento, a gente viu muito isso no senhor e na pastora Ana. As pessoas aí, elas expressam um carinho muito grande pelo senhor. Eu percebi isso no dia a dia, a forma com que elas te tratam, tratam a pastora. E é muito importante a gente ter esse lado acolhedor, amar as almas, trazer as pessoas para próximo. Pastor, tudo eu queria dizer que tudo começa no começo, né? Um dia eles chegaram aqui sem conhecer ninguém, e hoje eles se conhecem também, se relacionam por causa da Uhum. igreja, né? Mas aqui, de fato, eu creio que a igreja tem essa característica que é muito especial, né? A gente tem prazer em estar em comunhão com os irmãos, verdadeiramente. Também tem um lado que nenhum de nós temos parentes aqui, né? Temos Uhum. parentes aqui. Uhum. Então, a gente é uma família em Cristo e acaba entendendo isso para uma família sanguínea, porque, por exemplo, eu não tenho esse costume, né? Se eu Uhum. fiz isso 2 vezes, foi muito, mas eu não tenho.
se eu for sair para jantar com a pastora, a gente nunca teve nenhum problema de levar nossos filhos. Uhum. Antes de eu ser pai e mãe, antes de eu ser pai, eu já sabia disso. Mas se precisar alguma coisa de escola que a gente não puder buscar, eu tenho com facilidade algum irmão que busca, como a gente busca de alguém, precisar ficar em casa. De fato, a gente muito se ajuda aqui, um É uma respeito, um família amor, mesmo, né, sabe, muito pastor? grande. É É uma isso aí, é uma família, que família. legal, poxa. Agora, pastor Edu, deixa eu conversar alguma coisa com o senhor. O senhor está no Chipre, a língua aí é o grego? Oficial é o grego, mas a grande Oficial. parte da população fala inglês. Fala inglês. Então, como é que. O senhor, com certeza, o senhor fala inglês, mas como é que. E o grego e inglês, quando encontra um chipriota, explica pra gente como é que fica a missão nisso tudo. Pastor, é algo que de fato, assim, a gente inicialmente, né, eu comecei a falar grego quando parei de jogar, porque quando jogava, nos clubes que jogava, era treinador estrangeiro, colegas de clube estrangeiro, né? Uhum, Aí eu aprendi, trabalhando no futebol aqui com criança, foi o que eu aprendi, mas assim, não é que eu fale perfeitamente, entendeu? uhum, Mas a gente procura sempre também focar, não que a gente faça a gente escolha pessoas ou nacionalidade, né? Porque a Bíblia uhum, diz isso, que não é por nacionalidade, né? Mas a gente foca em brasileiro, português, tem espanhóis que se converteram na uhum, igreja hoje, existiram outras nacionalidades que frequentaram o culto, uhum. polonês e outras nacionalidades, mas eu creio que Deus, a gente aprendeu com o nosso reverendo que onde nós estamos é o nosso campo missionário, né? Por exemplo. Isso aí. Então, vizinhos nossos já participaram do culto, por quê? Porque eu moro neste lugar, entendeu? Sim. Existia uma polonesa, a vizinha. Uhum, Então, Deus nos abençoou assim de conseguir ajudá-las em alguma área da vida dela, em momentos difíceis de Covid. Aí ela, poxa, esse pessoal é legal, eles têm um carinho por mim sem interesse, porque o relacionamento mundano, a pessoa te oferece ou faz por você aquilo que ela quer em troca, né? uhum. E com Jesus não é dessa maneira. E aí eu creio que as pessoas iam vendo Jesus em nós, É. entendeu? Aí acabam com facilidade aceitando o convite ao culto, Que voltando legal. à Pastor missão. Edu, o senhor é um homem de Deus, como eu tenho falado aqui, mas é um trabalhador. Existem muitas pessoas, Pastor Edu, que acham que morar fora é fácil. É, o senhor aí enfrentou muitas barreiras, 15 anos, imagino que o senhor já passou. Queria que o senhor desse uma palavra para as pessoas que querem morar fora, que querem ir para qualquer outro país. Tem que ser aguerrido, tem que ter força de vontade. Como é que funciona isso? Pastor, vou falar pela minha vida. Existem duas etapas da minha vida, né? Existe a etapa do jogador de futebol, que é aquele que você trabalha na prática poucas horas, mas a verdade é que também, ainda mais quando mais velho, isso se torna mais verdade, ainda mais importante. Trabalho as poucas horas, mas o descanso eu ainda trabalho, então exige uma alimentação. E eu vivi isso a minha vida toda, e eu digo aqui nos cultos, a pressão que o jogador de futebol passa é muito grande, é muito Uhum. grande. Eu vivi isso durante 20 anos e não percebia. Eu vivia isso com maestria, assim, sabe? Mas, por exemplo, o jogador que começa a não jogar, que vai mal, que se machuca, a probabilidade de ele arrumar um contrato para o próximo ano, então, somente, já é muito pequena. Então, é uma pressão, embora se trabalhe menos horas. Por exemplo, Uhum. eu enquanto jogador de futebol, eu jogava à noite e dirigia culto pela manhã. Uhum. Dirigia culto pela manhã, muitas das vezes. Aí agora, nesse novo estágio da minha vida, trabalhando aqui, treinador de criança e com vários times, com outras coisas a fazer, né? Várias coisas que eu faço assim em relação, Uhum. mas tudo dentro do esporte, do futebol. Aí já são muito mais horas, né? E a vida do imigrante, como eu vivi em outros países, vivi na Irlanda, que é o lugar que mais tem brasileiro, ou um dos mais tem brasileiro, é isso, são muitas horas de trabalho, a não ser que a pessoa venha contratada por uma grande empresa, porque o sonho de morar fora, né? Uhum. Muita gente tem, mas de fato, a segurança aqui em outros lugares é muito maior que no Brasil, e aqui no Chipre muito maior do que em alguns lugares do mundo. Até poucos anos atrás aqui,
a gente deixava os carros abertos fora de casa. Hoje já não dá mais, já não dá Ó, mais. Mas há alguns anos era assim que acontecia, né? Mas é isso, pastor. Assim, eu parto do princípio que Deus, quando usou as pessoas na Bíblia, né? Deus nunca teve ou quis algum tipo de compromisso com pessoa desocupada, né? uhum, Quando ele chama Pedro, Pedro estava trabalhando, e outros mais, né? Outros mais. Então, eu creio que quando a gente tem um propósito de vir morar fora para a glória de Deus, você nunca vai deixar Jesus em segundo plano, né? Então, você que é, quer sair da Baixada, você que quer sair do Brasil, é colocar Jesus em primeiro lugar, saber que exige uma disciplina, e eu creio que quando você põe Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33 diz isso, né? uhum. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o resto tudo é acrescentado, mas é uma vida, são desafios assim que a gente vai crescendo na fé, que a gente vai aprendendo, é prazeroso. Eu imagino, eu imagino. Pastor Edu, eu vou para um break rápido, mas eu volto porque a gente tem que concluir com chave de ouro, porque a missão aí é uma coisa muito linda. Eu tive de perto, acompanhei o senhor, acompanhei seu trabalho, sua dedicação, mas a gente quer falar sobre isso no próximo bloco. E eu quero falar com você, amigo, você que está acompanhando a gente, olha, curta, compartilhe, comente a nossa live, porque esse conteúdo, você viu, olha que testemunho do pastor, e eu creio que esse testemunho pode alcançar outras vidas, outras pessoas que estavam aí perdido nas drogas, nas bebidas, sabe, na vida sem sentido, através de um testemunho desse. Você pode ser o instrumento que vai veicular isso para nós. A gente volta já, vai rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe você. Olá, eu sou a Andressa, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica funcional, ortomolecular e fitoterapia, e eu tô com uma ótima oportunidade para você que quer emagrecer, melhorar sua qualidade de vida e não tem condição de fazer um atendimento presencial com nutricionista. Então, através dessa consulta online, eu ofereço a avaliação nutricional, avaliação dos seus exames laboratoriais e um planejamento totalmente individualizado para suas necessidades específicas. Agende a sua consulta. De volta com uma história importante, pastor Eduardo. Eu quase falei Pirassoli, porque nós entrevistamos o pastor Eduardo Pirassoli, né, William? Mas não é o Pincelli. É um homem de Deus, ele e sua esposa. Que casal fenomenal. Pastor Edu, o senhor é um homem que a gente admira muito. Eu tive aí, como eu falei, presencialmente. O senhor também já esteve aqui na Zona Sul algumas vezes. E eu vou te contar uma coisa. Uma vez, deixa eu contar um negócio pra vocês que ele sabe disso, é óbvio. Mas uma vez eu estava aqui, a gente numa luta tão grande, financeira,
poxa, lutando pra caramba, sem recurso pra nada. Aí ele veio, aí alguma coisa que ele veio pra essa banda de cá. Não sei o que tava fazendo. Tava ele e vários jogadores. Eu sei que ele deu uma oferta e que ajudou a gente a pagar uma conta que a gente tava atrasada aqui, que a gente precisava pagar. Imagina, o homem veio de longe, não sabia de nada. Aí ele veio, não, quero dar essa oferta aqui e tal. O senhor nem lembra disso, né, pastor? O senhor nem lembra disso. Deus conduz a gente nem lembra. Esse é o pastor Eduardo, um homem generoso. Eu vi lá no Chipre como a casa dele é uma agência missionária. Não sei se vocês estão percebendo o cenário. Atrás dele tem olha lá, ó, uma placa da igreja. Pode pensar assim, pastor Edu. Ali é o salão da igreja. Não, ali é a sala da casa dele. Pastor, fala pra gente esse seu comprometimento com esse ministério. Como é que o senhor desenvolve isso aí tão longe? Pastor, eu creio que muitas pessoas podem adquirir a nossa admiração, né? Uhum. Mas eu vejo assim os modelos que tem dentro do nosso ministério, os pastores, reverendo, e essas pessoas têm um grau da minha admiração assim muito alta, né? Então eu desde quando nos convertemos assim, a gente soube que poderia ter culto nas casas, né? E a gente na época tinha um pessoal assim com uma prosperidade muito grande. E a gente recém-chegado no Chipre e tal, recém-casado, pedimos para ter culto na nossa casa, isso em 2009. Na semana seguinte da nossa conversão teve o primeiro culto. E desde lá isso virou uma rotina, né? Mas assim, às vezes nós temos 3 reuniões aqui em casa por semanais. E a casa está sempre aberta, né? A casa está sempre aberta. Por amor a Jesus, por amor ao ministério. E ainda a gente vê que isso atrai bênçãos na nossa vida, né? Atrai bênçãos na nossa vida. A marca do sangue, assim, né? Então, no nosso lar, a presença de Jesus na nossa casa. Então, atrai bênçãos na nossa vida. E é isso, a gente sempre, quando tem o culto aqui, agora está acontecendo quarta de manhã e domingo à noite, né? Por causa que eu trabalho domingo de manhã. Então, domingo à noite está acontecendo os cultos. E a gente sempre deixa claro que nós fazemos parte de uma igreja e fazemos um link à nossa origem, né? Uhum. Porque, por exemplo, aqui quando chega um jogador, a gente pergunta o nome e tal, aí fala, de onde você é? A gente pergunta geralmente, né? Porque a gente quer saber da origem da pessoa. Nós também temos uma origem, o ministério tem uma origem, que não foi na Holanda, que não foi no Chipre, que foi aí no Gramacho, É isso aí. aonde Deus chamou o nosso reverendo e disse através de Deus, o Espírito Santo falou através da boca dele que faria dessa igreja uma potência missionária. E aqui estamos, né? Aqui estamos representando o nosso reverendo. Pastor Edu, e a gente percebe isso até porque quantas ovelhinhas daí já vieram conhecer o Gramacho. Nós tivemos aqui eu conheci vários jogadores, vários irmãos que vieram aqui no Gramacho, e isso mostra, é claro, um trabalho que o pastor se empenha em mostrar a nossa identidade. Isso é muito importante. Agora, também foi muito especial o último encontro missionário, a presença do nosso reverendo aí no Chipre agora, foi algo que marcou aí, não foi, pastor? Com certeza, com certeza. E o trabalho que a gente faz aqui de impulsionar, de aconselhar as pessoas a Gramacho, de fato é isso, de conhecer o reverendo, conhecer os pastores, conhecer a igreja que eles fazem parte. Quando eu fui a primeira vez, fez uma diferença muito grande, me deu uma certeza muito grande. Eu fazia parte de um ministério que eu já via uma seriedade aqui, mas que aí o nível, não de seriedade, mas da unção de Deus, ficava impressionado, e eu falo para o pessoal aqui, né? A gente vai lá, fica impressionado com a vida de oração das pessoas, dos reverendos, dos pastores, a gente fica impressionado com o nível dos estudos bíblicos, a gente fica impressionado, impactado, né? Então, de fato, quem vai quer voltar, né? Quem vai quer voltar. E muitas pessoas, desde quando a gente está aqui, muitas pessoas foram. Pastor, eu quero falar... A presença do reverendo aqui foi algo sobrenatural. Sim. A presença do reverendo foi algo sobrenatural. Foi um privilégio, a gente esteve com ele aqui poucos dias, mas muito intensos, né? Poxa, foi bom demais, cara.
E o que me chamou a atenção, assim, foi o pessoal novo convertido, assim, fazendo Aham. questão de estar próximo, né, com criança, Aham. a casa cheia. Foi muito legal, muito Poxa. legal. Pastor Edu, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria falar algumas palavras e o senhor vai dizer o que vem ao seu coração, tá? Eu falo uma palavra, o senhor pode resumir, é óbvio, do que vem ao seu coração, tá bom? A primeira palavra que eu queria que o senhor resumisse o que vem à sua mente é a palavra Jesus. Meu Salvador, O que representa o reverendo José Santana. o representante de Deus aqui na terra, o homem que Deus chamou, o homem que Deus usou para formar pastores que um dia chegaram a mim, formar homens e mulheres de Deus que chegaram até mim e me trouxeram a palavra de Deus. Pastora Ana Pincelli. Se a Bíblia fala que nós dois agora somos um só, eu posso dizer então que ela é minha metade, né? Eu conversei agora com o pastor Eduardo Pincelli, esse homem de Deus, esse uma baita camarada. É um cara legal, cheio de graça de Deus. Pastor, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza. Eu queria que o senhor desse uma palavra para a gente terminar. Existem muitos jovens, como o senhor foi. Também, aí um jovem, cara, tá aí, ó, esses cortes. Você tá igual o missionário William Correia, botando esses cortes de jogadorzinho, né? Fica jovem sempre. Uma palavra para quem está hoje perdido nas drogas, ou uma mãe que está sofrendo com esse filho, qual o segredo, o que fazer? Pastor, eu creio que ninguém que está neste nível, neste mundo, nessa Uhum. situação, a pessoa está buscando se agradar, a felicidade, né? E aí eu creio que as minhas palavras ficariam, mesmo com um testemunho, mesmo vivido, ficariam em vão. Então eu vou parafrasear o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vivi esse cansaço, eu vivi essa sobrecarga, e somente Uhum. Jesus foi capaz de me aliviar. Muito obrigado, pastor Eduardo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Continue firme no seu propósito. E aqui nós vamos mandando oração aí pro senhor. Amém, pastor. A gente conta com as orações, somos carentes dela. Conte com as nossas orações também. A gente envia um grande beijo aqui da Igreja do Chipre, um grande beijo ao senhor, à sua esposa, pastora Kátia, ao reverendo, pastora, e estamos ligados aqui da Igreja do Chipre, por Deus e pelo nosso reverendo. É isso aí, glória a Deus. Meu amigo, eu acabei de conversar agora com o pastor Eduardo Pincelli, esse homem de Deus, casado com uma mulher de Deus. E a gente hoje termina aqui a nossa história com o pastor, mas amanhã pode ser a sua história sendo contada aqui. A gente vê você no próximo sábado, às 22 horas. O seu encontro é comigo, pastor Miranda. Vamos contar histórias verdadeiras de pessoas que mudaram de vidas ao entrar em contato com o evangelho pleno, verdadeiro. Deus te abençoe e juntos até a volta de Jesus. Fique com Deus.